Uma pose de fotos que pareça delicada. Ninguém nem imagina, né? Que eu sou terrível. Eu fiquei pensando aqui sobre um assunto assim que não tem muito a ver com o momento que o mundo está vivendo, que o mundo está passando por um momento agora falar das questões ambientais, né? E a questão da guerra, que está sendo um problema muito sério isso aí, né? Necessário parar essa guerra agora, antes que seja tarde demais, sabe? Financeiramente e em proporções globais. E eu estava pesquisando sobre incubadoras infantis, né? E a pergunta é, por que tem um grande número de prematuros? Primeiramente, aqui no Brasil, porque eles insistem em fazer cesariana, porque os médicos ganham mais com as cesarianas. Então, se tornou algo assim tão antiético e eles induzem o parto antes do bebê estar bem perfeito, né? Colocando em risco a vida da criança e da mulher. Tudo por dinheiro, né? Então, uma cesárea no SUS ela deve custar uns 10 mil. Então, o médico recebe por isso. Então, quanto mais cesáreas ele fizer, né? Rachando a barriga das grávidas. Por amor ao dinheiro. Sendo que essas mulheres, eu acho que assim uns 3% da população das mulheres seriam cesárea, entende? E o restante é parto normal. Pois é, essa é a política da ganância. Pois é, e aí eu fiquei pensando sobre uma coisa assim que parece não ter nada a ver, mas tem. Quando você vai fazer alguns exames, algumas máquinas elas têm alguns tipos de luz, né? Tem uma luz roxa, tem que capta algumas coisas do corpo. E por observação, você vê que os animais eles ficam no sol, né, para limpar o corpo. E antigamente tinha as incubadoras infantis que elas tinham alguns tipos de luz e e aí o paciente que tem Covid, que está entubado, o paciente ele tem que passar, ele tinha que ter uma incubadora. A minha ideia é que tenha uma incubadora grande, né? Ou o paciente fica ali, os pacientes muito graves ficam naquela incubadora grande, como se fosse é uma cama grande, né? Fica ali naquele lugar o tempo todo dentro daquela incubadora ou algumas horas por dia ele vai ficar naquela incubadora, uma incubadora humana. Por quê? E essa incubadora grande, ela tem que ser feita por causa que o paciente que está em coma, a gente precisa da energia vital, né? É a energia que está nos elementos. E a energia das cores. Então, as cores ali que estão aquecendo o corpo do paciente, que é através das luzes, precisam aparecer, porque não é só para quem está vendo as cores, mas o paciente, as células reagem com as cores. As células vibram com as cores. Então, por exemplo, quando você toma sol, ou quando você deixa de tomar sol, o que acontece? As células ficam murchas, né?
Então descarrega a energia sexual, plexo solar. Pois é, e aí a questão do tratamento desses pacientes, e eu fico pensando assim, ó, eu, velha, no futuro, se tivesse uma incubadora dessa, humana, grande, que fosse capaz de aquecer, entende? Então isso ia dar uma sobrevida, né? Uma vida mais saudável para o idoso. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, o paciente fica lá aquele tempo todo, né? Com os pés, com as mãos geladas, né? E interagindo com todas aquelas energias. Então ele tá fraco num lugar cansativo, pesado, que é um hospital, e ainda tem os enfermeiros, os médicos que ficam por ali. Direto ou indiretamente, o paciente troca energia. Por isso, é necessário uma forma de terapia para a energia, para repor a energia do corpo. Então, assim ia reduzir o número de entubados. Então, por exemplo, se o indivíduo, o médico percebe que aquele indivíduo ele está quase com as vias entupidas ou com a imunidade extremamente baixa, então ele vai fazer uma terapia nessa incubadora de tempo em tempo. Ela pode ser uma incubadora como se fosse uma cama ou uma câmara. Entende? E aí pode ser feito também assim. Eu tô aqui olhando no espelho, sabe? Tem nas feiras de ciências, né? Só uma conversa aqui paralela, que é uma ideinha muito boa, que se for colocado em prática, quem poderia fazer isso? Quem tem tecnologia para isso? Elon Musk. E aí a gente tem vários tipos de luz. A luz violeta, a luz rosa, a luz amarela. Então aquela lâmpada antiga que ela é amarela, né, das incubadoras antigas, ela era usada. Então os bebês eles ficavam bem quentinhos, né? A configuração de berçários de UTIs, ela precisa mudar de acordo com essa questão dos chakras. Tá, um ambiente neutro e leve. Mas é um ambiente ao mesmo tempo pesado, entendeu? E gelado. Então, como é que faz? Também adaptar essa tecnologia para ser levada para as casas. Uma incubadora humana. Então, ao sair, o paciente ali, vamos pensar que seja de qualquer maneira as incubadoras, emite-se um sinal externo e aquele sinal externo alguma coisa que esterilize aquele ambiente. Então, nesses casos de coma e esses tratamentos muito elaborados, assim, ó, essas coisas da energia é importante
o sal, por exemplo, o aquecer os pés e as mãos com rochas. Então, tudo isso poderiam virar máquinas, né? Por exemplo, máquinas com refis. Poderiam ser ímãs, né? Ímãs mesmo, normal, esse ímã que cola no ferro e tal. Usado como despertador de células. Então, aí vai para outros tratamentos, né? Tratamentos de movimento, para as pessoas voltarem a andar. Estímulos eletromagnéticos. Então, o paciente está ali em coma, por exemplo, ou é entubado. Ele precisa voltar a respirar, mas o corpo dele não está reagindo. Por que não está reagindo? Primeiramente, porque o que acelera a defesa do corpo é o chakra básico e o chakra do coração, que são estimulados pela energia solar. E ali não tem, né? Então, eu acho que eu vou jogar esse vídeo fora. Alguém precisa inventar isso, entendeu? Ou pode ser um simples, acende uma luz em cima do paciente, perto do coração, depois muda a luz perto da barriga, perto da área sexual, para ver se eles acordam. Tem muito tempo que tá assim, então o que vai fazer? A música também é importante. A música faz as plantas produzirem mais. Imagina o ser humano. Eu lembro que aqui começou a ter vários apagões, né? Eu tinha uma impressão, mas aí é a minha cabeça que diz isso, né? Que eu sugava aquela energia toda elétrica. Naquelas épocas, assim, teve uns apagões que a gente tinha que racionar a energia. Eu tinha essa impressão, assim, mas assim, é a coisa da minha cabeça, sabe? Que eu sugava aquela energia toda, mas assim, isso aqui é uma coisa muito figurada, né? Deve ter uma razão para isso tudo, né? Deve ter uma razão para isso. Técnica. Também a cabeça do paciente, ela precisa ficar aquecida. Então, tinha que ser uma incubadora mesmo, grande, em formato de cama. E os leitos hospitalares tinham que ser todos remodelados, porque nós estamos vivendo uma nova configuração de estado de saúde. Também as tomografias podem ajudar bastante, né? Então, todos os hospitais tem que ter algo rápido, imediato. Também tem que ser agilizados os processos, então é uma questão administrativa também. Aqui quem vos fala é Yara Soares, eu tô vesti essa blusinha aqui que eu ganhei de presente. Acho que era de uma enfermeira, aí me deu essa ideia aqui na cabeça.
Mas é necessário, entendeu? Uma incubadora de gente grande. Tanto horizontal quanto vertical. Quanto isso. É como se você pudesse temperar o corpo, entendeu? De vez em quando, para o corpo voltar. Quando você fica muito tempo sem tomar sol, aí você vai pro sol, aí você fica no sol, e o sol bate assim, aí depois você volta até a dormir mais e volta a energia. Doenças. Uma máquina. E uma máquina que pudesse limpar o corpo dessas energias negativas. Tem uma máquina que ela é um cientista brasileiro, um jovenzinho que inventou. Então, quando a energia do corpo está baixa, porque nós somos eletricidade, a máquina avisa. Então, se a gente pudesse usar essa máquina, por exemplo, para usar como tratamento, né? E como instrumento médico, nos hospitais, nas clínicas, e também usar uma máquina para limpar o corpo, como se fosse um local de ímãs, limpava o corpo dessa carga negativa, dessa energia densa. Uma câmara de ímãs em formas de espelho que pudesse captar essa energia escura e anulá-la. E aí o corpo ficaria limpo e ao mesmo tempo recarregado. Eu estou falando coisas aqui que eu não entendo muito bem, mas quem inventar isso vai estar salvando milhares de vidas.